Carol, posso chamar a senhorita Carol? Pode sim, pode. Primeiro eu começo falando que a senhora não honrou o processo legal que foi posto para a gente, que era trazer um parecer que a senhora ia explanar aqui e ia dar sua opinião sobre esse parecer. O que a senhora trouxe aqui foi a sua opinião a respeito do caso concreto que está sendo julgado nos dias de hoje. Então, eu pergunto, onde está o seu parecer? Você trouxe o seu parecer? Não é Você trouxe obrigatório. só a opinião Não foi sobre... dado que era obrigatório. Não, dentro Não do é processo... obrigatório. Não, dentro do processo não é obrigatório. Foi passado para a gente. Eu poderia escolher fazer sobre o caso ou sobre o parecer, mas não é obrigatório. Beleza, ok. Então, eu vou perguntar, na sua opinião, a participação da mídia no caso de Mark, ela foi positiva ou negativa? Depende, né? A mídia, ela apenas cumpriu o seu papel, né? De nos manter informados, de passar uma alerta, até como diz nos fatos lá, já estava tendo outras situações, como a do caso da Sara. Então serviu até como uma alerta, do mesmo jeito que o advogado Kennedy disse, da questão da situação da escola, que estavam querendo entrar para fazer atentados. É dessa forma que eu vejo. Sim, exatamente, mas o que nós temos, a mídia, o que a mídia tinha para informar, não era que Mark era um assassino. Está bem claro no nosso caso concreto de que realmente Mark tinha um passado obscuro e enigmático. Mas em nenhum momento, o nosso caso concreto, que não foi posto pela promotoria, o caso concreto ele foi posto pelo andamento do processo, nenhuma das informações postas no caso concreto é de viés da promotoria, ele fala, em nenhum momento ele menciona dano psicológico. Em nenhum momento ele menciona que Mark possuía algum tipo de transtorno psicológico que possivelmente viria a se suicidar no final da sua vida. Então, eu pergunto à senhora, mas a senhora disse que depende se... E quem é exatamente isso? Testemunha, você dá para responder, você não dá para debater, tá? Por favor. Pode continuar. Você disse depende, mas eu faço a seguinte pergunta a você. Imagine você, senhorita Carol, acorda em um dia e de repente você vê que o seu nome está sendo vinculado como assassina do seu ex-namorado. E que a mídia faz essas afirmações sem quaisquer fundamentos. Realmente, foi atrás de amigos, foi atrás de conhecidos de Mark, mas era dever da mídia procurar a veracidade desses fatos. Porque o dever não era da mídia, e sim do Estado, da polícia. Referido. Ficou todo. a mídia informou que Mark era o maior sangue frio de Santana, correto? Então, se ela informou que Mark era o maior sangue frio de Santana, ela tinha que ter a veracidade desses fatos. É isso que eu estou falando. Mais uma vez, eu encerro a pergunta aqui falando: se o seu nome tivesse sido intitulado como assassino do seu ex-namorado, isso seria prejudicial para você? Depende, né? Eu, primeiramente, iria atrás dos meus direitos para ver e não iria sumir, né? Como foi feito por Mark Davis. Ele sumiu, não deu explicação de nada. Eu, no meu caso, se fosse eu, como você está supondo, se fosse eu iria atrás primeiramente dos meus direitos, né? Pedir até a questão de uma proteção muito antes de terem as provas, se foi eu ou não, né? Porque uma acusação, vão ter que ter provas. O que eu posso fazer? Né? Eu ia primeiramente atrás dos meus direitos, eu não ia fugir, não ia me dar como foragida. Então, a imprensa rodando seu nome por toda a cidade, chamando você de assassina e intitulando você como a maior sangue frio de Santana, isso dependeria. Isso não depende se mancharia o seu nome ou não. Depende. Ok. Minha última pergunta para a senhora é que, quando a mídia tem uma participação positiva em um caso, ajudando na investigação, descobrindo realmente quem é o criminoso, ela é exaltada, é digno de elogios, certo? Quando a mídia tem uma participação negativa, atrapalhando a investigação do Estado, ou prejudicando a vida de não só uma ou mais pessoas, ela tem que ser punida? Depende. Porque a gente vê nesse caso, eu vejo que foi de uma forma positiva. Afinal, quantos casos de homicídio por aí não são esquecidos, né? Às vezes o criminoso nem é achado.
Então, eu acredito que ela sim, mesmo com precipitações, mas agiu de uma forma positiva, né? Trazendo alerta, principalmente, né? E em questão Deu uma chave. perdão, agiu de forma positiva, porque e se não fosse esse meu questionamento, e se não fosse, se não tivesse toda essa exposição, quem diria que esse caso ficaria tão visto por Santana todo e todos acabassem falando, entendeu? Questionando se o verdadeiro criminoso ele não seria justamente encontrado. É isso que nós estamos falando. E é o que eu questiono da questão do laudo, do Marcos Davis. Para gente parar de responder, não para questionar. Mantido. Mais alguma pergunta? Não, na verdade não foi. Já foi suficiente. Pode sentar. Advogados? Licença, a respeito do que foi explanado aqui, para a gente ficar muito claro, e de fato, a maior intenção aqui é acusar a mídia, é culpar a mídia por tudo que aconteceu nesse caso. Por gentileza, advogado. Perguntas, tá? Perguntas, por gentileza. Carol, se por um acaso a mídia não fizesse a cobertura desse caso, certo? E você tivesse contato apenas com o verdadeiro culpado desse crime, e posteriormente você ficasse sabendo que você teve contato com ele, que você poderia ter sido uma vítima, quem você culparia? Quem não deu a informação que deveria ter dado, que era a mídia, ou a polícia? Quem não deu informação. Porque a mídia, ela tem por objetivo nos manter informados, né? Fazer com que a gente entenda, com que a gente fique ciente, com que a gente fique alerta de criminosos ou de pessoas foragidas, assim como o Marcos Davis fez, que ele sumiu, né? Então acredito que sim. Sem mais uma pergunta? De Carolina, né? Obrigado, querida. Você pode sentar. A próxima testemunha brasileira. Chamo o senhor Rodrigo Cauê. Excelência, boa tarde. Boa tarde, Rodrigo, você pode nos dar um parecer sobre a situação? Não porque parece ser presente, mas posso dar a minha opinião. À vontade, Rodrigo. Bem, meu nome é Rodrigo, como vocês já sabem. Eu não sou da cidade onde ocorreu tudo isso, eu sou de uma zona rural. Então, eu aceitei o convite de vir, pois eu acompanhei todo o caso através de uma televisão, que é o único meio informativo que eu tenho onde eu moro, onde é a única forma que eu tenho de me atualizar nas notícias que estão ocorrendo na cidade grande. E eu decidi vir, pois é uma causa que eu me senti na obrigação de defender, até por questões de segurança, pois se não fosse a mídia e toda essa divulgação, nós não seríamos capazes de nos defender, de prever um risco, mesmo não sendo a pessoa exata, eles deram características, ocorreu um assassinato, então nós deveríamos sim nos proteger, e eu acho que foi necessário, não deviam tentar censurar a mídia, pois foi algo importante, minha família se sentiu segura, a gente começou a prestar mais atenção nas coisas, porque um assassinato acaba promovendo muitas coisas, paterno, enfim. Então, É isso. Promotoria, perguntas? Eu só peço para a promotoria que faça a pergunta, tá? Um pouco mais direta possível. Gosto de advogados também, tá? Eu entro
excelentíssimo juiz e todas as pessoas que estão aqui nesse recinto. Senhor Cauê, o senhor acabou de proferir que o senhor não acompanhou o caso. O senhor não estava, o senhor é de uma outra cidade. Então o senhor concorda que você foi influenciado pela mídia. As informações que chegaram até o senhor foi pela mídia. O senhor não estava no local. E a minha pergunta é, qual o motivo que o senhor vem para uma tribuna que está tratando de um caso gravemente, de um caso de tamanha complexidade, e vem ser testemunhas por notícias que o senhor ouviu na mídia? Pensava eu que as testemunhas deveriam estar ligadas com o caso. A pergunta, advogado, por favor. E eu quero saber o motivo de o senhor vir para essa tribuna, só para essa tribuna, com motivos. Eu quero saber o motivo do senhor ter vindo para essa tribuna apenas pela mídia. Isso é o suficiente para ser uma testemunha de um caso? Creio que eu estou em uma posição tanto quanto proporcional, pois estamos falando de uma mídia, então até onde ela alcançou, quais os resultados que chegaram de um lugar tão longe como eu estava. Então eu acho que eu estou sendo no lugar correto, eu estou defendendo uma causa que é importante com a mídia e como eu havia dito, eu não estou defendendo só a mídia, eu estou defendendo a informação que eles passaram, o aviso de segurança que nós devemos ter e julgo que foi bastante útil. E eu seguro minha palavra dizendo que eles devem manter um trabalho que eles fizeram. Bem profissional. Então o senhor deixa de lado o assassinamento a morte de Sarah Davis e o suicídio do senhor Marques. O senhor veio aqui para defender a mídia, esquecendo todo esse acontecimento. O seu papel aqui é defender a mídia, estou certo? Não, meu papel aqui, creio que seja defender não só a mídia, mas a população, porque não adianta ficarmos escondendo um caso desse nível de periculosidade enquanto tem um assassino à solta, mesmo não sendo ele, enquanto ele estava à mercê da justiça, sendo condenado como réu, ou até mesmo quando ele foi inocentado, enquanto havia um assassino à solta. Então eu acho que foi sim de devida importância o papel da mídia em disponibilizar todos esses fatos para a gente. Senhor Cauê, o senhor desconhece o processo, correto? O devido processo que está acontecendo, da morte do suicídio de Marques e da morte de Sarah Davis. Não, de forma alguma, pela mídia. Então a mídia é o único, foi o seu único meio. Está induzindo meu cliente ao erro. Concordo. Está induzindo. Mais alguma pergunta? Tem uma pergunta, tá? Promotor. Obrigado. Direto, tá? Eu queria verificar quantas veículos informativos você tem na sua casa? Você disse no começo. Mas só isso. Então, você sabe que tudo que foi dito sobre Marcos foi exposto nessa única televisão, no final era inocente. Então é correto que através de 5 minutos, não é justamente por ter só um único meio e deveria ter passado realmente, que é verdade? Você está afirmando ou você está perguntando? Estou perguntando. Então você faz a pergunta diretamente, por gentileza, tá? Sim, como foi dito, a quantidade de conhecimento da informação, o que deveria ser passado não era a verdade, segundo o aparelho? Bem, creio que sim, deveria ser a verdade, mas, no entanto, de qualquer forma, foi de devida importância a mídia sim divulgar isso, pela questão da segurança e deixar todos informados, que é basicamente o seu dever. A mídia tem que informar para nós nos precavermos. Então, tudo bem. Passar a foto de inocente, se o mundo vai ficar seguro? Tudo bem, não, mas... Promotor. Para CCD. Por favor, promotor. Eu vou abrir já, pode sentar. Eu vou abrir para a advocacia, tá? Boa tarde, senhor Cauê. Uma pergunta bem breve e curta. Você tem filha? Tenho. Posso fazer mais uma pergunta, meu amigo? Você tem mulher? Tenho. Você trabalha fora? Não trabalho em casa, não. Em algum momento a sua filha, a sua esposa ficam sós? Tenho, quando eu vou à cidade. Você tem medo que alguma coisa aconteça com elas?
Já imaginou se ninguém avisasse a sociedade de algo tão cruel assim? É por isso que eu havia explanado o tamanho e a importância da mídia em divulgar as fontes. Você mais perguntas? A bancada da advocacia finalizou já, né? Tá? A última. Senhor Cauê, você tendo apenas esse veículo de informação que é a TV, certo? Você ficou sabendo através da televisão sobre o caso. Se, ao desenrolar do processo, que foi constatada a inocência do rapaz, a mídia não fosse lá se retratar e informar que eles cometeram um equívoco através das informações que chegaram, certo? E se eles não informassem você através da televisão, que é o seu único meio, e você não soubesse que ele é um inocente, como você se sentiria? Eu ia me sentir mal, porém, no caso, a mídia que está no réu, o canal de mídia que está no réu, foi um dos únicos, ou o único, talvez, que tenha... Não foi o único que tenha divulgado os fatos, porém foi o único que eu vi após após a declarada inocência do Mark, veio se retratar, veio tentar se redimir na mídia com a mesma proporção, com a mesma preocupação. Obrigado, Cauê. Você pode se sentar já. Bom, por fim. Oi?